Eu fiquei muito maravilhado ao ouvir de novo o testemunho do Adilson, porque o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. O mesmo Deus que agiu fazendo maravilhas no passado é o mesmo Deus de hoje. Só que as pessoas não estão recebendo, não estão sendo usadas por Ele por não se colocar na posição. Agora, eu acredito que no mundo tem muitas pessoas como o Adilson, que são instrumentos nas mãos de Deus. Você vê, né, quando eu falei aqui que ele foi para uma outra cidade, eu tenho certeza que lá não tinha ninguém capacitado. Senão Deus ele não ia mandar ele sair daqui para ele ir para lá. Eu tenho certeza disso. Então você vê a responsabilidade que nós temos de nos consagrar. Sim. E eu vi como Deus sabe lá na frente. Ele sabe de tudo. Depois que ele fazia tudo que ele fez. É. Hoje você Você tem Isso. pessoas também. Você vê, ó, ser transformado. aquele encontro que ele teve foi aos 21 anos, Daniela. Hoje ele está com 73 anos. E permaneceu no mesmo caminho. Tem quantos anos que ele foi alcançado? Com 21. Quando ele estava lá para morrer, né? Ele começou na vida do crime, acho que foi aos 11 anos que ele falou, se não me engano, né? Quando ele matou a primeira pessoa. Quantos crimes que ele praticou? Oi? Quantos crimes que ele falou? Lembra quantos? Bom, assaltou 51 bancos. 51 bancos, matou quantos policiais? 120 pessoas. Policiais eu não me lembro. Policiais que matou os Mas eu sei que ele tomou 22 tiros. Olha, ele tá... É Deus, cara. Porque Deus, ele... Olha, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Quando eu li na palavra de Deus que quando há um fim de esperança de salvação, Deus não desiste. Deus, ele já sabia de todas as coisas. Ele sabia que se desse uma oportunidade a ele, que ele ia se agarrar com unhas e dentes. E louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, que senão a gente vai sair daqui um pouquinho tarde, né? Na primeira dela, nós estudamos sobre as Sagradas Escrituras, com a irmã Conceição. No domingo passado, teve aqui o nosso querido Ney Robson, e ele falou sobre a Trindade. É um conceito bem grande e bem amplo, tanto é que durou um pouco. Hoje nós iremos falar sobre o quê? Deus o Pai, o próximo é sobre Deus o Filho, e o depois é sobre o Deus Espírito Santo. Porque vem numa ordem, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus ela diz em relação a Deus o Pai. Porque todas as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista elas estão fundamentadas aonde? Na palavra de Deus. Então vamos lá. Só não combinei com essa pilha que eu tenho que separar com a pilha que está ruim. Só trocar aqui. A pilha tem uma aqui que não está funcionando, não sei qual era ela. Deixa eu ver se essa aqui. Ó, o devo. Vamos lá. Deus o Pai é frequentemente mal compreendido. Muitos parecem conhecer bastante bem a missão de Cristo na Terra, em favor da raça humana, bem como também do papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas o que tem o Pai a ver conosco? Nós sabemos que no plano da salvação, cada um ele atribuiu o quê? Uma função específica. Todo pecado é cometido contra quem? Deus o Pai, não contra o Espírito Santo. Todo pecado é cometido contra quem? Deus o Pai. Irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante, vocês se lembram quando José ele foi tentado pela esposa de Potifar? O que ele falou? De modo nenhum eu pecaria contra o meu Deus. Ele não falou que iria pecar contra Potifar. Ele falou de modo nenhum eu pecaria contra quem? Então o pecado não é contra a pessoa, o pecado é contra quem? Primeiro é contra Deus. Primeiro é contra Deus. No Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento fala alusão às pessoas da divindade, não faz distinção entre elas. Por que não faz distinção entre elas? Será que uma pessoa da divindade ela tem mais poder do que a outra? Então não faz distinção entre elas. Todas têm o quê? O mesmo poder. Embora cada uma delas tenha uma função específica. Olha só, irmãos, o tempo que a gente vive, ele não é 3 em 1? Sim ou não? Não. O que é o tempo? Passado. Presente que a gente está vivendo, que é o que passa mais rápido, e o futuro. Não forma o tempo.
o que passou, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. É a mesma coisa em relação a Deus o Pai. A gente não entende, é um mistério. Então, o que a gente sabe é o que é importante sobre o que foi revelado. Então diz aqui, mas o Novo Testamento deixa claro que Cristo, o Deus Filho, foi o agente ativo da criação. Nós vemos isso, né? No princípio era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, Deus o Pai nunca saiu do teu trono de graças. Sempre que a gente vê a manifestação de Deus nas Sagradas Escrituras, foi Deus o Filho. Quem deu a lei dos 10 mandamentos? Jesus. Quem foi que apareceu a Moisés? Jesus. Jesus é o agente ativo. Tanto é que a palavra de Deus, ela diz que ninguém nunca viu a Deus. É verdade. Mas o Filho o tornou conhecido. Por isso que ele fala também, que se vocês conhecerem O Filho conhece o Pai. Então diz aqui, é que foi ele, o Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Foi sempre Jesus Cristo o agente. Quem foi que estava lá conversando com Abraão quando este estava intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra? Era Jesus Cristo. Quem foi que lutou contra Jacó? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o agente ativo. Olha, é Quando ele maravilhoso. está à frente de uma peleja, é identificado como Miguel. Quando ele está em confronto direto com Satanás, ele tem o seu nome de guerra. As pessoas falam isso como se a igreja adventista estivesse rebaixando a Cristo. Não. É um dos títulos que ele usa. Se eu falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, estou rebaixando Jesus Cristo da sua divindade? Se eu falar que Jesus Cristo é o pão da vida? Se eu falar que Jesus Cristo é a água viva? Vocês entendem que as pessoas procuram um motivo para querer acusar e distorcer? Pô, estou chamando Jesus Cristo de um animal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É um simbolismo do que Cristo é. Você entende assim como Miguel. Olha só, você sabia que cada nome que Satanás tem representa uma coisa diferente? Por que às vezes Satanás é chamado de Satanás? Por que às vezes ele é chamado do diabo? Por que às vezes ele é chamado do dragão? Por que às vezes ele é chamado da antiga serpente? Em cada uma dessas funções ele tem uma característica. E isso é importante, irmão. E até a identificação dele, quando tudo começou, ele era querubim. Sim. Nem era nenhum desses nomes. Verdade. Porque, irmãos, quando a gente vê os personagens do Antigo Testamento, a gente vê que cada um foi ganhando um nome. Jacó, chamavam ele por que de Jacó? Trapaceador. Enganador. Cada pessoa foi ganhando um nome e aquilo ali acabou se Hoje, tornando na uma nossa referência. cultura, que o nome é tratado como uma coisa sem significado. Verdade. Mas no passado, era pensado. Verdade. Era, Irmãos, eu botei o era nome das minhas estudado. filhas, eu fiz questão de botar o nome das minhas filhas com nomes bíblicos. Então, mas não é todo mundo que estuda, Marcelo. Gabriela de Gabriel, Manuela de Manuel, né? E agora, Maria Luísa, que vem de Maria, mãe de Jesus. Porque eu tenho certeza que o nome tem um significado muito importante na vida das pessoas. E Deus, ele zela muito pelo seu nome. Ele fala assim, o que fiz foi por amor ao meu nome. E outra coisa, Tanto é que ele fala, o terceiro mandamento, ele diz o quê? não tomará. O nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, o que a Daniela falou é algo muito importante, às vezes a gente não dá valor. O seu nome é importante. Vamos lá. No Antigo Testamento, aqui nós vamos ver agora algumas conexões que é dada para Deus. Por quê? O caráter de Deus ele foi distorcido por causa do inimigo. Foi por isso que Jesus Cristo ele desceu do céu para se revelar aqui na terra. Para quem? Para mostrar o Pai, revelar o Pai quem ele era. Você imagine, Juscelia, uma rebelião que houve e aí fez uma série de deturpações em relação ao teu caráter. Que você era aquilo, que você era aquilo outro, que não sei o quê. Vocês imaginem se Deus acabasse com aquela rebelião, destruindo ali Satanás e os anjos que estavam com ele naquele mesmo instante. Aquelas outras pessoas que não participaram da rebelião, elas iriam seguir a Deus por quê? Por medo, né? Por medo. Porque é um Deus Poxa, tirano. um Deus tirano. Se ele fez isso com aqueles, ele fará isso conosco também. Mas por que hoje não tem uma sombra de dúvida de quem é Satanás? Porque Deus ele deixou ele levar o seu plano adiante.
Tem um ditado popular que diz que é conhecer uma pessoa, faz o que com ela? Aí você vai ver. É triste, né? Mas é a verdade. Então aqui, olha só, algumas referências dadas a Deus o Pai. Se é dadas a Deus o Pai, também é dada a Deus o Filho e também é dada a Deus o Espírito Santo. Olha só, irmãos, quando a gente estudou sobre o tema da verdade, a palavra de Deus ela fez questão de falar que cada um da divindade era a verdade. Jeremias 10:10 diz que o Pai é a verdade. João 14:6 diz que o Filho é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. 1 João 5,6 fez questão de dizer que o Espírito é a verdade. Irmãos, é muito importante isso. Muito importante. Então aqui, ó, no Antigo Testamento, Deus misericordioso está escrito aonde? Em Êxodo 33:20. Vamos ler o que está escrito lá? Êxodo 33. Vamos ter que ler rápido, porque são muitas referências para não passar muito, né? Diz assim, ó. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Não, é o versículo 19, 33, né? 20, Marcelo. 33:19. Deus, pode ler? Não, mas tem que ser ler o 19. É isso, só que a minha linguagem de hoje, tem problema? Se estiver falando de misericórdia, não tem problema não. Pode ler. Não sei. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser. Isso. E terei misericórdia de quem eu desejar. Isso. A minha versão é muito bonita, né? Olha só. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, o que está querendo dizer aqui nesse verso? Que Deus é Deus misericordioso. Amém. O que você agir de misericórdia para com uma pessoa? Você vê uma pessoa necessitada ali na rua, você faz o quê? Você oferece uma ajuda. Ontem, né, eu fui levar a senhora ali em casa, ela quis me dar dinheiro. Eu falei, não quero. Ela insistiu, me deu assim, eu nem vi quanto era, né? Aí quando eu olhei, R$40, eu falei, que é isso daqui para ali, né? Aí quando eu fui levar o Adilson, aí eu peguei assim, eu vi ele indo embora, eu falei, poxa, esse dinheiro não era para mim, cara. Aí peguei assim do carro e falei, tá aqui, irmão. Aí quando eu fui olhar o valor que eu vi, eu dei a ele, né? É o Espírito Santo que te toca. Na hora que ele estava saindo ali, eu falei, poxa, ele está saindo daqui para outro compromisso. Irmão, o senhor tem o que comer? Ele foi lá e preparou. Oi? Ele foi de Uber para o outro compromisso? Não, ele ia pegar um ônibus. Aí eu deixei ele lá do outro lado, né? Quer dizer, Tomou poxa, café direitinho? tomou café, ele Não, acho que ele ele ia levou comer as no caminho, coisas. ele levou as coisas, né? Ele levou um pedaço de bolo, vai um pedaço de pão. Isso. E fruta, dentro do saquinho. Então, irmãos, Tá o que passando é passando você? pão pra ele. O que é você ser misericordioso? É você agir de misericórdia com a pessoa. O que está faltando no mundo A Ana hoje também é acho que empatia. deu um dinheiro pra ele. O que é Deus empatia? tocou no coração, né? O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É o que está faltando no mundo. Poxa, se eu estivesse no lugar dele, como seria, né? Então vamos avançar, que senão a gente vai ter uma outra vigília aqui, né? Eita, fé, tá uma bênção. Só tem esse jeito de fazer. Deus no conserto, né? Ansioso por estabelecer relações duradouras, né? Deus, ele deseja restabelecer com cada um aqui relações duradouras. Amém. Relações para a eternidade, né? Deus celebrou solenes concertos com pessoas tais como Noé e como Abraão. Qual foi o concerto que Deus fez com Noé? De que não destruiria mais o mundo com o quê? Com o dilúvio. E todas as vezes que chovesse, que as pessoas vissem o arco de Deus, aquilo ali era um concerto de que Deus não iria mais destruir o quê? E com Abraão, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti o quê? Teve também a circuncisão, né? Circuncisar o povo ali, né? Então Deus, ele foi fazendo um concerto com certos tipos de pessoa, aliança. E nós vemos que as alianças de antigamente não é as alianças de hoje. Hoje precisa de quê?
assinatura, precisa de um contrato, precisa de testemunha, precisa reconhecer firma no cartório, e mesmo assim as pessoas cumprem. Naquela época não, eles repartiam o animal no meio, eles faziam passar os dois por meio do animal, porque se eles quebrassem aquele concerto, o que aconteceu com aquele animal, ele ia acontecer. Olha, irmãos, para você ver a seriedade dos concertos de antigamente. E as pessoas não precisam nem ir além. Quantos aqui já ouviram falar que antigamente a palavra da pessoa valia mais do que qualquer alguma coisa? Porque se você não tiver palavra, o que vai ser, irmãos? Deus Redentor, né? Oh, glória! Na qualidade de Deus do êxito, Ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser o nosso Redentor. Por que aqui essa referência ao êxito representa a redenção de Deus para com o seu povo? O povo de Israel era o quê? Escravo. Quem é escravo tem direito ao quê? E Deus fez questão de libertar o seu povo com mão forte. Ele falou que ia fazer as suas maravilhas. E fez. E tirou o seu povo com o braço forte para a poderosa. Deus é refúgio. Oh, glória! Davi vislumbrou a Deus como alguém em quem podia encontrar o quê? Refúgio. Alguém muito parecido com as 6 cidades de refúgio dos israelitas. O tema do refúgio, que é recorrente dos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto o Pai. O que era aquelas cidades de refúgio que está falando aqui? A cidade onde iam aquelas pessoas que praticavam os crimes, né? Não eram os leprosos, não, as pessoas que praticavam crimes. Então elas ficavam ali. Elas ficavam meio que protegidas ali, né? Até o julgamento. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente aonde? Nas tribulações. E ele é com a gente até hoje, até o final da história. Esse dia passando ali na Noaçu, atrás por aqui. Olha, veio um cachorro. Irado, tá? Eu fui na casa de uma senhora onde a Joana falou que estava passando necessidade doente. Sim. Olha, daqui a pouco saiu um cachorro, aí bati lá, ninguém atendeu, aí fui na casa do meu filho, quando eu voltei, eu estava com a intenção de passar de novo na casa da mulher. Sim. E do lado da casa da mulher saiu um cachorro. Olha. Terrível, horrível. Para aquela vontade de me pegar mesmo minha canela. Olha. Aí eu pensava na minha canela. E vim bem perto de mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, só para confiar no Senhor. Mas eu estou com medo, Senhor, não tem misericórdia, Senhor. O cachorro não me mordeu. Oh, glória. Ele chegou bem perto da minha canela, com aqueles dentes tudo arrependidos. Eu passei por certas dificuldades bem presente, né? Dirigindo, né? E sempre quando eu passei alguns apertos, eu clamei o nome de Deus, né? Uma delas, quando veio 2 marginal para cima de mim, né? Eu engatei a ré no carro e vi com tudo para trás, e eu clamando o nome do Senhor. E Deus, Ele é refúgio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E uma vez eu estava conversando com para vocês não conhecem, a dona Sônia, uma pessoa que eu levava todo dia para a cidade, uma professora, né? E ela falou uma coisa muito interessante. Por que Deus ele faria por você e não faz por qualquer um? Porque eu confio nele e eu vou até ele pedindo misericórdia, perdão e ajuda. E a senhora que se considera uma ateia, a senhora pede ajuda a ele? Então por que ele ajudaria a senhora e não ajudaria a mim? A gente sabe que ele é misericordioso, mas eu vou até ele. Quando eu estou passando por dificuldades, o que eu faço? Eu falo, Senhor, tenha compaixão e tenha misericórdia de mim. E numa das pregações que teve aqui falando sobre a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Eu aprendi a nunca sair de casa sem fazer essa oração. Eu amo do Pai Nosso mesmo. O pregador, quando ele teve aqui, ele deu 4 conotações desse livra-nos do mal, né? E eu guardei no meu coração, e sempre quando eu saio de casa, Senhor, me livra do mal. E Deus, ele tem me honrado até hoje. Pode falar. A minha tia Onília, ela faz uma oração bonita, ela pede também que livre do homem sanguinário, ela sempre foi isso, né? Isso. Ela pede, a gente. Tem que livrar minha mesmo. tia. Nós temos uma tia que ela sempre usa essa palavra. Tem livre do homem sanguinário, porque tem gente que também. O inimigo usa uma sede de sangue, né? Quando terminou aqui a Santa Ceia,
vigília, né? O Marcelo me levou em casa. O Marcelo entrou na minha rua, pela casa do Machado, não vinha carro, nem motoqueiro. Menina, de repente, veio uma moto com 2 caras, não encarados. Marcelo, eu gelei ali. Eu não tinha visto ele já. Já? Ah, mas ele ficou olhando assim, eu falei, meu pai, eu gelei ali, você sabe? Mas Deus está conosco, né? Não encarado. Deus, ele guarda e protege. Deus perdoador. Depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi chamou com profunda sinceridade: compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Ele foi confortado pela segurança de que Deus é maravilhosamente misericordioso. Deus, ele perdoa, ainda que ele não inocenta quem? As consequências pelos seus atos vêm. Deus amava ou não amava Davi? Sim. Mas ele passou a mão na cabeça de Davi? E o que ele fez com Davi? O teu filho irá morrer. Davi ficou ali se pranteando, Davi ficou jejuando, Davi não queria comer, estava ali, acho que se vestiu de pano de saco e cinza, e Deus cumpriu a sua promessa. Pode falar, tio. Olha, eu sempre falo para as pessoas, acho que isso vai amenizando a sua opinião. Amém. Eu acredito nisso, eu não estou falando. Porque quando eu fumava, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu não sabia que tinha as consequências. Sei. Aí a mãe falou, ele vai te perdoar. Ele perdoou, mas as consequências dele. Eu estava esperando essa consequência há muito tempo. Eu sei. Agora ela sabe. Sabia que um dia viria, né? Um dia ela viria. Isso. Mas eu não neguei, nunca achei. Entendo. Eu falei assim, não, eu estou olhando Isso. Aquilo que plantou, né? Ele me perdoou, mas as consequências. Verdade. Mas dentro da lei está enviando todo. Amém, tia. Olha, o que o Adilson falou uma coisa muito interessante sobre a misericórdia de Deus, né? O anjo falou para ele o seguinte, que ele deveria manter aquela dieta que eles tiveram ali durante aqueles 30 dias na fazenda. E que se ele voltasse a comer carne, ele iria ter um tumor. E a única coisa que Deus iria fazer por ele é fazer com que aliviasse o sofrimento dele. Eu acredito que se Eu não vi esse pedaço que eu fui ali fora. Olha, muito profundo, irmão. Não é a primeira vez que eu tinha ouvido isso dele, não. Marcelo, tu filmou tudo? Filmei, eu vou gravar. Não, vou editar e vou postar. Deus de bondade. Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá o pão aos que têm fome. Amém. O Senhor abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado pelos salmos. Irmãos, eu não sei quantos aqui se lembram de um sermão que eu fiz sobre oração. E eu contei a história de um rapaz que Deus havia atendido a ele, acho que foi mais de 2.000 orações. E ele era dirigente de um orfanato, e no orfanato estava faltando pão. Levaram até o conhecimento dele, se lembra, tia? E aí levaram até o conhecimento dele. A oração dele foi simples e direta. Foi lá, Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Precisou ele ficar ali horas e horas. Sabe o que aconteceu? O padeiro foi entregar o pão lá no palácio. Isso daí foi lá na Inglaterra. Foi entregar o pão lá. Lá eles reclamaram, falaram que o pão estava muito assado. Então, para não jogar fora, eles foram lá no orfanato para doar os pães. Glória E quando a Deus. eles chegaram lá, ele falou, ó, Glória a Deus. foi os pão que passou, não. Foi a providência de Deus. Amém. Irmão, Deus é maravilhoso. E nisso a gente vê o quê? A bondade de Deus. Deus é maravilhoso, né? Vamos lá, irmãos. Só rodar aqui que ele vai. Passa no computador, Rafael. Melhor. Isso também tá nem. Vamos lá. Deus de fidelidade. Israel vagueou afastado de Deus durante a maior parte do tempo. Nós vemos isso aqui em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua o quê? Infidelidade, não é? Na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel, ele ainda os manteve circundados pela sua misericórdia. Irmãos, o povo de Israel, a gente acha que nós somos melhores do que ele, mas a nossa natureza é diferente desta dele? Não. Como pecador. O povo de Israel é o quê? Era uma gangorra.
Eles estavam na presença de Deus, Deus abençoava, o povo prosperava. Quando vinha a prosperidade, o que acontecia? Eles começavam a olhar o quê? As nações pagãs. E aí começava a idolatria. Com a idolatria, Deus tirava a sua bênção, via o inimigo e oprimia eles. Quando eles sentiam o peso da chibata, né? O que acontecia? Eles iam a Deus. E aí Deus enviava um libertador. E aí o libertador libertava. Aí depois acontecia a mesma coisa. O mesmo ciclo ia acontecendo várias e várias vezes. Então, nós vemos disso que a fidelidade, mesmo quando o povo era o quê? Infiel. Você imagina, irmãos, olha a nossa natureza. Uma pessoa que errou com você, que fez a olha, comigo só errou uma vez. Tipo assim, eu fico com o pé atrás. Você cair 2 vezes, eu fico com o pé. Então, você imagina o povo de Israel fazer isso com Deus várias e várias vezes. Embora fossem gerações diferentes, mas era a mesma forma, sempre acontecendo. Verdade. Só Deus mesmo. Deus de salvação e vingança. Através do tema do dia do Senhor, os profetas revelaram os atos de Deus em favor do seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas de um dia de vingança de seus inimigos, os quais serão o quê? Destruídos. Irmãos, o dia de Deus é um dia de quê? De salvação, mas também é um dia de quê? Por quê, irmãos? É o dia de receber a sua recompensa. É um dia de se manifestar a justiça de Deus. Cada um vai receber aquilo que merece. Aqueles que fizeram o que é reto diante de Deus receberão o quê? A salvação. De pagar na mesma moeda, né? Que uma pessoa fez. Aí me vem um texto na mente que diz assim: minha é a vingança. Assim, né? Porque a vida às vezes bota umas situações na sua mão que dá para você revidar. Mas o Senhor, ele diz que esse papel é dele. Irmãos, não olha é só. Nosso, né? Quantas e quantas vezes as pedras estão clamando? Ele que vai Eu assisti. E vai mesmo, tá, Daniel? Eu assisti. Não, mas tem um dia para isso. Ainda virá. Não, tem esse dia da vingança, mas a vingança, assim, também você pra diz gente as não, coisas do dia a dia? pra gente também deixar tudo na mão dele. Eu até acho que é consequência, Juscelia. Irmãos, assim, tipo assim, pra gente não agir com nossas próprias coisas, deixar que ele age, deixar entendeu? Deus. Irmãos, primeiro, por que nós devemos deixar com Deus? Nós só vemos o que está o quê? Na nossa frente. Na nossa aparência. Olha, às vezes quando o pastor tem algum problema para resolver, digamos um problema com um casal, o que ele faz? Chama a mulher e ela conta a versão dela. Aí dá vontade de estrangular o homem, né? Dá vontade de pegar o pescoço do homem. O que está fazendo? Quando ele vai conversar com o homem, ele também sabe que é 50%. aí dá vontade dele pegar a mulher e... Porque cada um puxa sardinha pro seu lado. Olha só, se você vai narrar alguma coisa, você vai narrar puxando sardinha pro seu lado. Mas depois o pastor não pega os dois, não, bota os dois para fazer variação. Mas tem todo o procedimento. Primeiro conversa com um sozinho, depois conversa com o outro, depois coloca os dois. Depois. Depois que eu falo do assunto dos dois. Porque quando você conversa, José, se eu vou conversar comigo, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Não faz isso. Mas não vai conversar com o outro. Mas o Marcelo é assim, sabe? Não, Aí quando bota os dois esses juntos. dois eu até sabia que tinha que começar com um e depois começar com o outro. Mas eu não sabia que tinha que começar com os dois juntos. No final, pra orar. A gente tem que estudar. É o que tem que acontecer. Naquela hora, Marcelo. Falta um pouquinho. Deus que é Pai. Dirigindo-se a Israel, Moisés referiu a Deus como Pai daquele povo, o qual havia operado a sua redenção. Através da redenção, Deus adotou Israel como seu filho. Vamos ver o que diz Isaías 64:8, porque é um texto importante. Eu canto muito esse louvor. Tem um louvor da Cassiane que ela fala que ela não é mais órfã, que ela tem paz. Eu canto muito pra Deus isso. Senhor, eu não sou órfã, eu tenho paz. Às vezes meu pai quer resolver umas coisas pra mim, meu pai é esquisito, aí ele fala, não conta comigo não. Ele fala muito isso pra mim, não conta comigo não. Aí Mas eu agora, Senhor, eu falo, Senhor, ela eu fala sou para ser rápido, mas fica
Mas o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Amém. Vamos ler também, como está próximo aqui, 63, versículo 16. 63. Mas Tu é o nosso... 63, Isaías 63, versículo... Mas Tu é o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não nos reconhecesse, Tu és o Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor, e o Teu nome desde a antiguidade. Louvado Amém. seja Deus, né? Deus é muito maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O Deus do Antigo Testamento não difere daquele que encontramos no Novo Testamento. Por quê? Deus é o mesmo. Só que tem um detalhe, irmãos. Quanto mais luz você tem, isso significa o quê? Mais você será cobrado. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos os viventes, o Pai de todos os verdadeiros crentes, e no sentido único, o Pai de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o quê? O nome do Senhor, né? O Pai de toda a criação. Paulo identificou o Pai distinguindo-o de Jesus. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 8, 6. Daniele lê, Juscelia lê Hebreus 12, 9. Minha mãe lê João 1, 17. Mas não, Marcela, tá caraca. Tá, eu vou ler Efésios 3, versículo 14 e 15. Pode começar? Pode sim. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas para quem nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Amém. Bíblia. Quem ficou com Hebreus 12, 9? Eu. Então pode ler, Juscelia. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha, então está falando aqui do Pai carnal e do Pai espiritual, né? João 17, Tia Conceição. Foi quem que leu? Foi a senhora? Então lê, irmã Neida. João 17, por favor. Eu vou ler Efésios 3, versículo 14 e 15, enquanto é isso, né? Diz assim, ó. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha só, hein? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Pode ler, irmã. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. João 17. 17, 7. É isso mesmo. certinho. Tá certinho, né? Tá bom, então. Vamos lá. Pai de todos os crentes. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filho existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento. Olha que maravilha, né? Jesus revela o Pai. O Deus Filho ofereceu a mais profunda visão de quem? Do Pai. Jesus veio revelar o Pai. Tanto é que falou, mostra-nos o Pai, e Jesus Cristo falou o quê? Estou convosco há tanto tempo, e você me diz o quê? Mostra-me o Pai. Quem vê ele vê o Pai. Na qualidade de auto-revelação divina, se tornou em carne humana. Deus conosco. Irmãos, teríamos alguém melhor para nos representar do que é Jesus Cristo, que se tornou carne e foi tentado em tudo? Jesus revela o Pai, um Deus que dá. Jesus revelou o seu Pai como um Deus doador.
podemos contemplar suas dádivas na criação, em Belém e no Calvário. Poderia ter sido dado maior testemunho acerca do Pai? Que coisa maravilhosa, né? Irmãos, vocês já pararam para pensar que tudo que a gente precisa para viver nessa terra, mesmo por causa do pecado, Deus ele colocou aqui no subsolo para que a gente pudesse viver da melhor forma possível? Tudo, irmãos. Tudo. E hoje em dia a ciência continua descobrindo outras coisas que é útil para um monte de outras coisas. Isso é amor, cara. Olha, o meu filho, eles vão precisar disso. A ordem de quem foi? Crescemos e multiplicamos e povoai a terra. Se ele pediu para povoar, a terra tinha que ter os meios para fornecer o quê? Alimento para esses milhões de pessoas. Então, na sua providência, lá no início, ele falou, ó, que eu vou fazer tudo desse jeito. Deus é maravilhoso, irmãos. Jesus revela o Pai, um Deus de amor. Oi, tia? O problema é do mar, né? Que é tudo aquele passarinho que tem. Nós estávamos discutindo. Não acontece nada, né? Deus é maravilhoso, né? Como é que se esconde do O tema preferido de Jesus foi a ternura e a abundância do amor do Pai. O tema preferido de Jesus Cristo. E realmente, né, Deus ele é amor. E por esse motivo nós estamos aqui. Amém. Porque se Deus não fosse amor, Ele ia querer nos salvar? Não. Jesus revela o Pai, um Deus de amor. Cristo sabia que seu ato de revelar o precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento. Por quê, irmão? O amor nos constrange. Deus ele provou o seu amor. Como ele provou o seu amor? Dando o que ele tinha de mais precioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele deu o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é amor, porque nós não merecíamos, irmãos. Jesus revela o Pai, um Deus de amor. 3 das parábolas de Cristo retratam o amoroso interesse de Deus pela humanidade perdida. Diz lá, a ovelha perdida. Essa ovelha perdida representa o único povo que caiu em pecado. E Jesus Cristo deixou as 99 lá em segurança e veio atrás da ovelha que se perdeu. Essa ovelha que se perdeu é o planeta Terra. É a humanidade. Tem outros povos onde não caíram em pecado, ele não vai conta isso. E o livro de Jó, ele fala de uma coisa muito interessante. O que o livro de Jó fala? Vieram os filhos de Deus se apresentar perante ele, e veio Satanás também entre eles. Por que Satanás veio entre eles? Satanás veio como representante da terra. Quando Adão e Eva pecou, automaticamente ele passou o domínio da terra para quem? Para as mãos de Satanás. Por isso que ele estava ali. É muito profundo esse grande conflito, irmãos. Na parábola da dracma perdida, né? E do filho pródigo. O filho pródigo, então, tem prova melhor. O filho é interesseiro, egoísta, pede o quê? Os seus bens antes da morte do pai. Aquilo ali gera uma afronta gravíssima. Mas mesmo o pai, tendo satisfeito o desejo do filho, ele vai e gasta todos os seus bens com o quê? Com as meretrizes. E depois que perde tudo, vem uma fome terrível, e ele deseja se alimentar com as bolotas que davam aos porcos, né? Para eles se alimentarem, e aí ele se lembra que ele era feliz e não sabia onde. Mas ele também se lembrava do que ele fez. Então ele falou, não, eu vou lá, né? Porque eu não sou digno de ser o quê? Um filho, né? Mas faz-me de mim o quê? Um dos teus servos, né? Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Irmãos, Deus é um só. Amém. No passado ele não era um e no presente ele não é outro. Ele é o mesmo. Só que ele é justo. E uma das coisas que eu fico mais maravilhado em relação ao caráter de Deus é que tanto ele age com os ímpios quanto com os perdidos da mesma forma. Irmãos, nós ficamos aqui ontem à noite, a maioria, com exceção da Daniela, aqui ouvindo o testemunho do Adilson, né? Deus, ele sabia que o arrependimento dele era perfeito, por isso ele deu uma segunda chance para ele.
Assim como para Davi também. Deus, ele sabia que o arrependimento de Davi era perfeito, era sincero. Por isso ele deu uma outra chance para ele. Mas e o que ele fez? Ó? Tu vai sofrer por causa disso. A espada não sairá da onde? Da tua casa. O seu filho, né? Absalão, morreu de uma forma terrível, né? Querendo tomar o governo do pai, e chegou lá e foi morto à espada. Então, irmãos, Deus é um Deus misericordioso. Foi o próprio servo de Davi que matou ele. Foi o general, acho que foi Abissai, se não me engano, é o comandante do exército, né? Foi lá e matou. Mas você vê, né, por causa daquela rebelião, quantas pessoas haviam morrido e Davi queria poupar a vida do seu filho, né? É terrível, né? Irmãos, então, esse foi o estudo falando sobre Deus o Pai. No próximo falará sobre Deus o Filho, que também será uma bênção maravilhosa, e depois também sobre Deus o Espírito Santo. Vamos falar com Deus.